Fala Trip! Seja muito bem-vindo ao Decolando na Carreira. Aqui eu ensino as estratégias para você decolar na sua carreira corporativa em 90 dias e atingir posições de 10K+. Eu sou a Thais Rosa, mentora de carreira e liderança, e nesse episódio eu vou te ensinar como se vender e construir oportunidades na sua carreira. E esse tema é muito polêmico. Vamos aterrissar aqui no que é se vender. Primeiro a gente precisa entender que tudo que a gente faz é uma relação de venda. Então, ou eu vendo uma ideia, ou eu vendo um projeto, ou eu tô vendendo a minha imagem, ou eu tô vendendo a minha equipe. Então, assim, em todos os momentos, em todas as relações, a gente tá vendendo algo. Seja até mesmo uma opinião, as pessoas estão te pedindo uma opinião, ou você mesmo quer dar uma opinião. Então, todo momento você tá vendendo. É uma relação de troca daquilo que você está oferecendo para o que a pessoa quer ou pode querer, que vai ser uma oportunidade incrível. Então, quando a gente para pensar, puxa, Thaís, o que é se vender então? É a gente ter a capacidade de demonstrar o nosso valor, ou seja, aquilo que eu estou contribuindo, os resultados que eu estou gerando para todo o ecossistema que me cerca, para todo o ambiente do meu trabalho que me cerca. E aqui, quando a gente para pensar, é tão importante a gente fazer uma conexão entre venda, né? Como que eu vendo, só que eu vendo algo, né? Então, essa conexão, ela precisa vir acompanhada do que eu chamo de resultado significativo, de valor. E se vender é você pegar e demonstrar o resultado que você construiu para as pessoas certas. Isso é a forma como você vai ter clareza sobre se vender. E é tão interessante quando a gente começa a ter essa perspectiva de monitorar os nossos resultados, entender para quem esse resultado ele realmente é relevante, porque a gente começa a ficar mais sensível, né? Sensível a construir resultados adequados, ter como priorizar, porque daí você sabe o que você precisa entregar. Então, essa sensibilidade, eu já vou te dizer que é essa construção do se vender, né? De demonstrar os resultados que você veio construindo ao longo dos meses, dos anos, das semanas, para as pessoas adequadas. E, gente, o que é interessante? Entender que nem tudo a gente... Vou dar um exemplo, né? Um exemplo claro. Poxa, eu vou vender carne para um vegetariano? Não faz sentido, né? Porque o vegetariano, ele não quer saber disso, não é o resultado que ele está buscando. Então, eu vou vender carne para quem deseja carne, né? Para o vegetariano, Então, aqui no se vender, a gente precisa entender que a gente começa a construir uma sensibilidade. Que sensibilidade é essa? De entender o público, para quem que eu tô falando dentro do meu ambiente corporativo. Quem interessa aquele resultado, né? Como que eu vou construir a demonstração de valor do meu resultado para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas? E lembrando que quando a gente fala de se vender, gente, eu adoro um exemplo que a gente fala assim, ó. Quando a galinha coloca o ovo, o que ela faz depois? Ela cacareja, para todo mundo saber. E se vender é exatamente a gente fazendo cacarejar, né? A gente poder falar, olha, construir isso, olha que legal, isso daqui tem valor não só para mim, mas para minha equipe, para a empresa. E, gente, essa demonstração dos nossos resultados, ela precisa acontecer no dia a dia de trabalho, né? E às vezes a gente vai passando com a correria, a gente não para, inclusive, nem pra gente olhar para os resultados. Então, quando você para pensar, puxa, Thaís, então o que de fato é me vender? Como que eu sei que eu tô me vendendo? É no momento que você sabe que você tem resultados e você tá demonstrando seus resultados para as pessoas adequadas. Para que isso? Para você construir as melhores oportunidades futuras, tanto para você, quanto para as empresas, quanto para a equipe. Então, isso tudo, né, precisa estar conectado. E, gente, as pessoas hoje em dia, elas confundem se vender, porque assim, na verdade, como eu comentei, a gente vende tudo, a gente está vendendo uma ideia, um projeto, etc. E as pessoas, às vezes, elas confundem o se vender com aparecer, né? Com, ai, nossa, se eu ficar falando do meu resultado, eu vou aparecer. Se eu ficar demonstrando toda hora... Então, mas assim, existe uma forma adequada pra gente fazer isso. Lembra que eu comentei do vegetariano e da carne? Então, às vezes, não tá adequado, né? E aí, por isso que você acha que talvez apresentar aquele resultado para aquela pessoa vai ser como um aparecer. Porque não tá conectando, não é o momento dela, ela nem quer saber daquilo. Então, a gente tem um pouco mais desse viés também do puxa, né? E também tem uma coisa, né? A gente às vezes já viveu com muitas pessoas que realmente, né, falavam de resultados, às vezes o resultado era micro, a pessoa aumentava, enfim. Então tem muitas
muito estigma que a gente não é sobre isso, né? Não é sobre esse formato. E essa confusão, às vezes, limita a gente de realmente demonstrar o nosso resultado. Então, quando a gente para pensar no se vender, não vamos confundir a gente demonstrar o nosso resultado com o eu quero aparecer. Porque se isso está acontecendo, existe um desalinhamento entre o público. Porque só vai achar que você quer aparecer se você estiver demonstrando para um público errado, se você estiver maximizando, de repente, um resultado que não foi real. Você, de repente, trazer um resultado que não é verdadeiro, né? Ou então mesmo, né, falar, por exemplo, que você sozinho alcançou um resultado que foi de toda uma equipe. Então, todos esses elementos, eles precisam estar estruturados, né? Então, essa confusão que as pessoas fazem acaba que limita elas e elas acabam nem demonstrando os seus resultados e, consequentemente, não aproveitando oportunidades de decolar na carreira e chegar em posições muito maiores. E é essa conexão de quando a gente para entender o que eu tenho feito na minha carreira, né? Como que eu tenho estruturado isso e como que eu demonstro esse resultado, que é a forma que a gente vai olhar e falar, puxa, que interessante, então eu vou demonstrar isso para o público correto. E essa confusão, né? E eu falo muito também que tem a síndrome do bom e da boa moça. Você já ouviu falar nisso? Como que é essa síndrome? É aquela pessoa que fala assim, ah não, fomos nós, né? É lindo a gente falar que a gente construiu e a gente sempre vai construir algo em coletividade. É impossível a gente fazer algo de uma forma sozinha que gere um valor tão representativo a ponto da gente vender. Então, a gente precisa eliminar essa síndrome, que eu chamo síndrome do bom moço e da boa moça. A gente precisa demonstrar valor. É claro, uma equipe trouxe, eu não fiz sozinho, mas demonstra a tua parte, né, daquele valor. E essas confusões de falar, puxa, se eu estiver falando de mim, talvez eu não vou estar falando da minha equipe. Não, você vai estar falando, só que existe uma forma certa. E essa confusão acaba, não vou falar. Porque se eu falar, fulano vai ficar chateado, ciclano vai achar... Primeiro, né, vamos aterrissar aqui, a gente precisa parar de ficar pensando no que as outras pessoas pensam, tá? E aí tirar essa confusão que fica pairando sobre, puxa, será que é bom me vender? Será que não é? Gente, é importante que a gente conecte que a gente só cresce e decola na nossa carreira quando a gente gera resultados de relevância. Mas para que a gente gere resultados de relevância, a gente precisa também demonstrar que a gente está gerando esses resultados de relevância. A gente não precisa só ser, a gente precisa demonstrar que a gente que a gente está se transformando e que isso está gerando um impacto na empresa, na equipe, na tua relação com as pessoas, no produto final, no cliente. Isso tudo, gente, é de fato a forma como a gente vai conectar e parar de ficar se confundindo ou trazendo ruídos que não fazem sentido para você. E aí, acaba que acontece um efeito muitas vezes reverso. Vê se já aconteceu com você ou com alguém que você conhece. O que é esse efeito reverso? É que às vezes a gente acha que se vender é a gente reclamar. Então, por exemplo, nossa, tô com muita coisa para fazer. Nossa, eu tô cheio de trabalho. Nossa, eu tenho que entregar esse relatório. Nossa, meu chefe me deu muita demanda. Nossa, eu tô com muita... Sabe quando a gente tem essa mania de falar que tá com muita coisa para fazer, que tá fazendo muita coisa? Gente, isso não é se vender. E a gente acha que é vender, porque às vezes não conscientemente, mas o nosso inconsciente vai lá e fala assim, olha, eu tô demonstrando que eu tenho muita coisa, que minha agenda tá muito cheia. É como se essa reclamação, como se essa lamentação, né, fosse trazer algum valor para nós, gente. Isso não acontece. Isso é um efeito reverso, porque parece que você não tá dando conta, aí você tá vendendo uma imagem totalmente errada. E também tem isso. A gente precisa entender o que eu quero vender e para quem eu quero vender, qual que é a imagem que eu quero demonstrar do que eu tô fazendo. Então, às vezes a gente tem esse efeito, né? Puxa, eu tô fazendo muita coisa, eu quero demonstrar que eu tenho muito valor. Como eu faço isso? Não, eu falo que eu tô sobrecarregado, que minha agenda tá muito cheia, que eu tenho muita reunião e que não. Isso é resultado para quem? Então, a gente precisa começar a desmistificar, porque isso é o jeito totalmente errado da gente se vender. E aí vira um efeito reverso. Por quê? Olha que interessante. As pessoas querem ver resultado que você gera de impacto para o negócio, para os clientes e, consequentemente, você também vai gerar um impacto para você. E se você toda hora fala, olha, não tô dando conta, é muita coisa... Não que você não possa dizer não, tá? Não é sobre isso. Mas, assim, ficar o tempo inteiro falando sobre isso não é a forma que você vai demonstrar que você tá tendo valor. Então, a gente precisa entender qual é o resultado, né? Porque aqui a gente não tem resultado nenhum, na verdade. A gente tem lamentação. E aí, de verdade, a gente precisa entender quais são os resultados
que a empresa espera, que os clientes esperam, que eu entendo que o impacto do meu trabalho ele realmente vai gerar. Porque a gente sabe, né, independente da função, qual que é a missão da função, qual que é a missão do teu cargo, o que mais esperam que você entregue, independente do nível hierárquico que você tá. E é essa construção que a gente precisa começar a trazer à tona para a gente poder aterrizar para desmistificar essa síndrome do bom e da boa moça, sabe? E a gente falar, não, eu realmente preciso começar a construir resultado e demonstrar os resultados para as pessoas adequadas que querem e precisam ver aquilo que eu tô fazendo, que eu tô construindo. E aí a gente começa a ter realmente a diferença entre se vender e aparecer, né? Porque quando a gente para pensar assim, olha, no teu dia a dia de trabalho, o que acontece que às vezes a gente tem, ai, nossa, fulano, né, quer aparecer, né? E eu não quero ser igual a fulano, porque eu acho que aquele papel não é um papel adequado, né? Então eu não vou nem fazer nada, eu vou ficar calado numa reunião, porque às vezes ele fala muita besteira, ele quer ficar tomando vantagem. Quantas vezes a gente já viu e ouviu isso dentro dos ambientes corporativos, né? Mas o que você precisa começar a conectar é vender não é aparecer. Vender é você conseguir demonstrar o valor das suas entregas. Gente, eu tenho certeza que você dá o seu melhor, que você trabalha pra caramba, que você nem tá 100% todos os dias, mas na maioria dos dias você faz aquilo que realmente vai gerar e vai agregar valor para a empresa. E o que você faz com isso? Será que você, inclusive, sabe disso? Então, o aparecer estaria muito mais num ponto de que você não entrega resultado. Mas é exatamente pegar o resultado que você entrega, aquilo que você fez, que você sabe que você construiu e demonstrar isso para as pessoas corretas. Aí, gente, não é aparecer. Aí é, de fato, você começar a vender o seu trabalho, demonstrar o valor daquilo que você está construindo. E agora uma armadilha que às vezes as pessoas cometem vamos imaginar que você tem umas pessoas aí, colegas do seu trabalho, no dia a dia, que você chega e vende isso para essas pessoas. Né, que você vende isso para as pessoas erradas, aí já faz aquela cara, né, já acha, começa a criar um clima, aí você fala, putz, caramba, nem valeu a pena, mas você tá falando isso para as pessoas erradas. A venda, né, do teu trabalho tem que ser direcionada, você precisa saber para quem que você vai vender, porque aí não é aparecer, aí é realmente a demonstração de valor. E então, a gente precisa desmistificar esse conceito e trazer que, poxa, então vender é demonstrar os resultados que eu construo? Exatamente. Então, não vender não é eu pegar um resultado que é de outra pessoa, que de repente eu não construí e levar vantagem sobre isso. Sim, isso não é vender. E aí isso é aparecer. E quando a gente conecta tudo, a gente começa a perceber que, poxa, eu tô construindo muitos resultados, eu tô realmente fazendo novas coisas, não sozinho, mas com uma equipe, mas eu entendo e percebo o meu valor. E agora eu tô aqui, demonstrando por A mais B que o que a gente construiu, que o que a gente fez, gerou esse tipo de resultado, seja para a empresa, seja para o cliente. E vou falar uma coisa para vocês, gente. Não há sensação melhor no mundo da gente perceber que o que a gente está fazendo ali, lutando, acordando todos os dias, no dia a dia de trabalho, que está gerando um impacto positivo. E você conseguir externalizar isso, demonstrar para as pessoas, vai fazer também com que você tenha mais clareza e entendimento, aumenta a tua autoconfiança. É incrível. E eu acredito que, efetivamente, quando a gente aprende a fazer isso, né, com recorrência, a gente começa a ser uma pessoa que vai, inclusive, querer buscar agregar ainda mais valor. Faz sentido isso? Porque aí você vai parar para pensar assim, olha, caramba, então quer dizer que se eu tô aqui, eu construindo resultados e tô demonstrando resultado para as pessoas certas, eu tô me sentindo melhor, você vai buscar mais. Automaticamente o nosso cérebro ele vai buscar mais, porque isso é uma recompensa fortíssima. Então olha que incrível, você vai ficar melhor e você também vai agregar ainda mais valor para as empresas onde você tá. E é importante, né, você fazer tudo isso, porque quando você para pensar como que você quer dar os seus próximos passos na carreira, como que você quer construir novas oportunidades, gente, eu falo muito assim, que tem algo que ninguém tira de você, que são os seus resultados. O que você construiu, aquilo que você deixou de legado, a marca que você deixou. E pode ser coisa pequena, tá? Pode ser um pequeno ajuste de melhoria de processo, uma pequena opinião que você deu numa reunião, qualquer um desses aspectos.
Não há nada que as pessoas consigam tirar de você que é realmente aquilo que você agregou, o resultado que você gerou, a ideia que você gerou de transformação. E esse resultado, ele vai ser convertido em oportunidades. Talvez na primeira vez, mas consequentemente você fazendo isso, criando uma rotina, construindo uma forma adequada de os seus resultados demonstrar para as pessoas adequadas, você vai aproveitar muito mais oportunidades, porque chega uma hora que a gente começa a ver, por exemplo, fala, puxa, a Thaís está dando tanto resultado, a Fernanda está dando tanto resultado, o João está dando tanto resultado. O que acontece? A gente começa a observar que, puxa, são pessoas que estão se destacando. E o que acontece, gente, com pessoas que se destacam? Elas aproveitam as melhores oportunidades. Então, às vezes a gente fala assim, cara, mas por que não acontece comigo e acontece com o João? Acontece com a Fernanda, porque eles estão sabendo se vender. Eles estão demonstrando o resultado que eles estão construindo, mesmo que inclusive com você, na equipe. Mas eles sabem demonstrar. Eles conseguem primeiro ter essa clareza e percepção e fazer essa demonstração para as outras pessoas que são adequadas para ouvir cada uma dessas coisas. Então, quando a gente para demonstrar o nosso resultado, vender, demonstrar o valor que a gente está agregando, vai construir oportunidades. E, gente, é a melhor forma, sabe por quê? Porque ela acontece naturalmente, é algo que não é forçado, porque você já faz isso de uma forma natural. Você já demonstra os seus resultados de forma natural. Então, as oportunidades que elas vêm, elas acontecem normalmente, naturalmente. E é incrível ver esse caminho acontecendo. E tem muitas pessoas assim, não, mas eu não gosto de me vender. E se você não se vender, sabe o que vai acabar acontecendo? Eu queria que você me dissesse se você já passou por isso, ou se você já viu alguém passando por isso. É vendo outras pessoas crescendo e você falando, cara, mas eu participei desse resultado. Não, mas calma aí, mas esse resultado também é meu. Mas por que talvez alguém colocou esse resultado de uma forma adequada para a pessoa adequada? E às vezes você fala, puxa, eu não cresço, eu não evoluo, só cresce ali quem tá puxando o saco do chefe. E esses crenças, esses paradigmas que a gente tem, acaba que é uma questão mais mental do que qualquer outra coisa, fica deixando a gente naquela estagnação. E aí, quanto mais a gente acredita nisso, mais isso acontece. Porque daí a gente, nas próximas vezes, se acontecer, por exemplo, de alguém ser promovido no teu lugar, de repente você tá ali, ó, teu plano de desenvolvimento, você tá todo desenvolvido ali pra você crescer, pra você assumir uma nova posição, e vem uma pessoa de fora e assume aquele cargo. Aí você fala assim, gente, mas calma aí, o que tá acontecendo comigo? Tá o ponto-chave na demonstração do resultado. Se você não demonstra o impacto e que você tá pronto, tá, para dar um próximo passo, para próximas oportunidades, gente, ninguém vai fazer isso por você, não. Por mais que existam pessoas, né, ao seu redor que sejam incríveis, assim, que são pessoas que vão estar colaborando com você, elas não vão falar, opa, ó, Fernanda, foi ela que fez e ela vai fazer, tá, vai fazer uma vez, mas todos os dias ela não vai ficar fazendo isso pra você, até porque nem é o objetivo dela. Porque se ela tá fazendo isso pra você, provavelmente ela tá com algum desvio aí de atenção, porque ela precisa também olhar pra ela. Então, lembra, né, da minha carreira cuido eu, é a gente conseguir realmente demonstrar esse valor. E cada um, gente, vai precisar pegar na mão essa responsabilidade dos seus resultados e essa demonstração para o outro. Porque vai evitar de que você tenha uma frustração, por exemplo, de ver uma pessoa subindo no seu lugar, sendo promovido ao invés de você, sendo que às vezes você fala assim, puxa, mas eu tenho mais tempo de casa, nossa, mas eu já tô aqui há tanto tempo e tem alguém aqui ocupando esse lugar, ocupando esse espaço. O que tem de diferente nessa pessoa? Puxa, aí ao invés, lembra do que a gente falou da autoconfiança? Aí vem o contrário, começa a surgir em você uma insegurança, que é o que a gente não quer construir. Porque uma carreira com base em segurança não decola, não chega em próximas posições. Então, se vender vai ser importante para que você consiga se posicionar, demonstrar e não ficar vendo pessoas chegando de fora, pessoas assumindo lugares que talvez poderiam ser seus. É só uma questão de alinhamento, posicionamento, você demonstrar os seus resultados. Eu te pergunto, o que faz mais sentido para você, né? Passar por um desafio de quebrar esses paradigmas e começar a vender os seus resultados e começar a ser reconhecido. E quando eu falo ser reconhecido, gente, não é porque a gente fica terceirizando o reconhecimento, porque é bom a gente saber que a gente está no caminho certo. É bom que alguém chegue para você e fale assim, cara, parabéns, ficou incrível aquilo que você fez. Aquela ideia foi muito boa. Só que a gente só consegue ouvir isso de pessoas quando a gente demonstra. Porque se a gente fica ali na nossa caverninha, né, não demonstrando os nossos resultados,
com tudo apagado, né? Ali, só fazendo ali nosso dia a dia e não cacareja, né? O que acontece? As pessoas também, elas nem têm a percepção porque elas também estão com o dia a dia corrido. E às vezes a gente não falar, não é nem porque meu chefe não me reconhece. Não, é porque às vezes nem ele ainda teve a percepção de quanto que você já construiu. Será que ele também sabe o quanto que vocês evoluíram juntos? O quanto que a tua colaboração fez sentido, por exemplo, para a equipe? Então, é muito importante. O que faz mais sentido é você se desafiar a se vender e ser reconhecido e conseguir, inclusive, aumentos salariais, oportunidades, promoções, ou ficar ali com uma mentalidade de eu não vou fazer isso não porque eu quero aparecer. Não, gente, isso não faz sentido, porque isso daqui, na verdade, não vai te levar a lugar nenhum, não vai te levar a decolar a tua carreira e dar próximos passos. O que, de fato, você precisa começar a perceber é colocar realmente nessa balança. Faz sentido eu ficar aqui parado? Faz sentido eu não enfrentar, às vezes, um medo de me expor um pouquinho mais, né? Então, a gente precisa começar, mesmo que seja pequenininho, você vai ali começando, entendendo um pouco dos seus resultados, começando a demonstrar, falando para as pessoas adequadas que não vão te, né, como a gente fala, que às vezes a pessoa acaba cortando a gente, né, e a gente não prossegue. Então, a gente precisa começar a fazer essas conexões, né? O que faz, de fato, mais sentido para você? Aproveitar essas oportunidades ou ficar onde você tá? O que faz mais sentido para você? Viver num ambiente de confiança em que você percebe que está agregando valor? Ou viver num ambiente de insegurança que você não sabe se o que você está fazendo está certo, está errado, se você está gerando resultado, se você não está gerando resultado? Toda essa conexão, eu tenho muita clareza de que existe um local mais adequado para a gente ficar. Mas o que faz mais sentido para você? O que faz mais sentido para você entender que tua carreira está decolando? Um ponto importante, né, é que às vezes a gente fala assim, puxa, Thaís, faz mais sentido para eu ter mais confiança. Só que eu não sei fazer isso, eu acho que eu não tenho perfil para fazer isso. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu sou uma pessoa que, né, tem gente que é mais expansiva, que tem mais facilidade, de falar, de se conectar com as pessoas. Eu sou uma pessoa mais introspectiva do que extrovertida. E funciona para todo mundo? Gente, eu vou contar para vocês um caso de um cliente, né, de um cliente aluno, que ele era muito, muito introspectivo, até na forma de falar dele, ele era meio assim, sabe? Então ele ia falando devagar, ele ia falando meio que, parecia, eu falava muito pra ele isso, né? Parecia que ele ia montando linha por linha do que ele ia falar na cabeça dele, só depois ele falava. Por quê? Porque ele ficava com tanto receio do que as pessoas iam pensar sobre ele, né, sobre a forma como ele estava se expondo, que ele acabava se colocando numa caverna. Ele não cacarejava. E ele começou a me contar um monte de resultado que ele construiu do jeitinho dele. Ele, nossa, mas eu já fiz isso, já trouxe esse retorno financeiro para a empresa. Eu já consegui construir resultados de melhoria de processo, já consegui reduzir o tempo aqui de diversas atividades que a gente faz, aumentar a produtividade. Nossa, eu já consegui elevar o salário das pessoas da minha equipe. Eu já consegui ter feedbacks bacanas aqui dos meus clientes. Então, assim, eu já consegui novos clientes, por exemplo, a partir de iniciativas que eu fiz. Olha quantas realizações, né, que ele tinha ali no dia a dia de trabalho dele. E aí a pergunta que eu fiz foi: por que você não está falando sobre isso para as pessoas adequadas? E ele falou que eu sou um pouco introspectivo, os meus gestores, eles são um pouco difíceis, eu não consigo fazer, né? Para mim é muito difícil, Thaís, romper essa barreira. E a gente tem método, gente, a gente tem um passo a passo, tem uma forma de fazer isso. E essa forma de fazer é alinhada ao perfil, inclusive, introspectivo dele, né? Porque a gente, o que eu falo muito para as pessoas, né? É diferente de você dar um Google, tô buscando lá na internet como me vender. Tá. Você vai encontrar um monte de forma, mas será que aquilo ali tá alinhado pro teu perfil? E é esse alinhamento pro que realmente era alinhado pro perfil dele que fez toda a diferença para ele. Que é a gente começar a conectar, puxa, se eu sou mais introspectivo, como que eu vou construir essa forma de demonstrar os meus resultados? Para quem que eu vou falar primeiro, para já quebrar essa barreira? Porque às vezes a gente quer falar primeiro para a pessoa que é mais difícil, né? Que a gente tem mais resistência. Não, a gente também tem uma forma de ir construindo esse caminho. E ele foi, gente, construindo esse caminho. E olha que incrível. Inclusive, ele, ao longo, né, foi construindo esse caminho, não só uma vez, lembra que eu comentei? A gente vai tendo recorrência, à medida que a gente vai fazendo, vai aprendendo, mesmo que aos pouquinhos, né, como era no caso dele, que era muito introspectivo, mas pessoas que são mais extrovertidas, às vezes também têm o mesmo desafio, tá? Então, assim, vale para os dois casos, mas vamos olhar para esse caso
Ele era muito introspectivo e foi demonstrando valor, e foi construindo os resultados, e foi demonstrando valor em equipe, foi demonstrando para as pessoas certas. E ele começou o quê? A se sentir mais confiante. E é essa confiança que ele foi construindo, à medida que ele foi construindo resultados, demonstrando, tendo feedbacks, as pessoas começaram a reconhecer, ele começou a aumentar ainda mais a zona de influência dele. Então, ele falava até um nível, depois ele começou a conversar e demonstrar valor para outros níveis, e chegou num ponto incrível que, à medida que o ecossistema ele estava percebendo que estava sendo tão... ele estava colaborando tanto para coisas boas acontecendo, que foi inevitável falar, cara, olha, a gente precisa te dar um aumento. Sabe por quê? Se a gente te perder, a gente vai perder todos esses resultados juntos. E um profissional como você é muito raro no mercado. Olha que louco! Então, ele começou a... Olha, ele saiu de uma posição em que ele tinha diversos resultados, estava guardado na caverninha dele, para uma posição em que, do jeitinho dele, aos pouquinhos, entendendo para quem que ele ia falar, como que ele ia falar, o que ele ia demonstrar de valor, inclusive dele e da equipe, como que isso gerava impacto no todo, para uma posição em que foi, inclusive, convidado a ter um aumento salarial. Então, por quê? Porque, cara, eu não quero te perder. Olha como a gente constrói isso. Você se torna um profissional raro, posicionado, seja para a empresa que você tá, para o mercado, mas você aprende a fazer isso. E não é muito melhor a gente construir exatamente esse posicionamento? E o que as pessoas, gente, mais erram na hora de se vender, né? E às vezes a gente precisa estar um pouquinho atento para ter essa sensibilidade. Porque quando a gente vai demonstrar os nossos resultados, a gente precisa começar a construir... primeiro, a gente precisa entender que existe um resultado coletivo, tá? Então, às vezes a gente acha que o nosso resultado é mais importante do que um resultado coletivo. E às vezes a gente olha muito regionalmente ali para o meu setor, para aquilo que eu faço, para o meu departamento. Então, olhar para esse resultado é importante? Mas quanto mais a gente conseguir conectar esse pequeno resultado a um grande resultado, que é um resultado da companhia, que é um resultado da organização, de todas as áreas e departamentos, a gente vai conseguir selecionar, né, uma forma mais fácil e clara de falar uma língua mais generalista, uma língua mais geral. Por quê? Porque eu vou entender uma relação de causa e efeito do que eu faço, ou seja, o que eu faço, que é uma causa, está gerando um efeito positivo no meu setor que está contribuindo para um resultado todo. E as pessoas, às vezes, elas ficam muito... querem vender o resultado muito regionalmente, muito ali dentro daquela casinha delas. E acaba que, assim, às vezes até vende, o resultado é até legal, mas não tem o impacto que poderia ter se você conseguir fazer uma conexão com um resultado mais global. Então é importante quando a gente começa a se posicionar e se vender e não ficar ali preso a pequenos resultados, ou até mesmo, gente, tem uma forma assim que às vezes a gente vê no ambiente corporativo que é péssimo, que é quando alguém pega um resultado que na verdade é de todos, ou inclusive nem é dessa pessoa, e coloca ali, a gente fala que coloca só um carimbo, né? Só a chancela. E na verdade não foi essa pessoa que construiu absolutamente nada. A gente não vale também. Isso daí até a pessoa se sustenta por um tempo, mas depois ela não consegue se sustentar. Então não façam isso, não se vendam dessa forma, porque isso vai fazer com que vocês talvez deem um passo pequeno, mas não te traz constância, consistência, que é o que a gente fala de decolar realmente a carreira, né? Então você vai às vezes até construir um próximo passo aqui, mas isso não vai te levar realmente longe onde você deseja. E então realmente a forma, tá, mas e como que eu faço isso? Você começa a conectar com um resultado maior. Então vamos imaginar qual que é o maior resultado, né, que a tua empresa hoje está buscando, né? Entende com o teu gestor. Está muito longe, eu não sei, mas olha até onde os teus olhos conseguem chegar. Qual que é o maior resultado que você percebe, que é comunicado para você, que as pessoas... E como que o teu trabalho, como que o teu resultado do dia a dia vai contribuir com esse grande resultado. Gente, a gente fazendo isso é uma relação de causa e efeito incrível, porque daí a gente consegue realmente vender o nosso resultado e a gente também sente que a gente está impactando, certo? Porque você fala assim, caramba, o que eu tô fazendo no meu dia a dia tá realmente gerando um grande impacto, tanto na empresa quanto na vida dos clientes. Então isso chega a ser assim prazeroso. Você vai para casa no dia e fala assim, cara, que incrível, o que eu fiz hoje ele gerou um impacto tão grande, olha que legal, que tá na qualidade
do meu produto ou do meu serviço, está impactando ali numa melhor entrega para o meu cliente, está impactando numa melhoria de processo, está impactando no melhor relacionamento entre as pessoas, está impactando numa melhor gestão de equipe. Então você começa a sair ali do dia a dia e começa a perceber o impacto que é mais macro daquilo que você está gerando. E aí você vai parar para pensar, né? Então, puxa, Thaís, como que eu me vendo? Tem uma periodicidade? Gente, tem. É importante a gente entender, eu gosto muito de falar isso, né? Depende do seu gestor ali, qual que é o acesso que você tem a ele, mas é muito importante que você faça alinhamentos semanais, se não der quinzenalmente. O que é isso, esses alinhamentos aí? Para que você demonstre mesmo os resultados, para que você consiga demonstrar o dia a dia, aquilo que está contribuindo, que não está contribuindo, a forma como você vai fazer. E olha, é importantíssimo que você tenha bem certo os resultados que você construiu ali ao longo daquele período. Ai, Thaís, não dá quinzenalmente. Ok, faz mensalmente, mas defina uma periodicidade. Por quê? Porque aí você também, né, vai se forçar a perceber os seus resultados ao longo desse período. Então agora eu vou te ensinar por onde você vai começar a se vender. Lembra lá no início que eu comentei que a gente vende o quê? A gente vende os resultados que a gente construiu que estão agregando num grande resultado ali para a companhia. Então, para você já ter resultado a partir desse vídeo aqui, eu quero que você aplique. Você vai fazer o seguinte: você vai listar, né? Pega aí o do último mês ou do último ano, vou te desafiar a olhar o último ano. Aí você pode, inclusive, pensar assim, mês a mês, né? Janeiro, fevereiro, olha para cada um dos meses e você vai avaliar assim, quais foram os principais resultados que eu construí? Gente, pode ser coisas pequenas, não precisa ser grandes resultados. Pensa no que você construiu, coisas que aconteceram, nas quais você entende que geraram impacto positivo. E aí você vai fazer essa grande, né, análise e você vai pensar, hoje, como que é a empresa que eu tô hoje, que tipo de resultado ela deseja? E aí você vai olhar para o que você já construiu, vai entender como que você já chegou mais perto a entregar esse resultado, né, que a empresa deseja. E você vai olhar agora também, puxa, quais são os próximos passos que eu vou, já com base na experiência do que eu fiz, demonstrar e agregar valor para essa empresa. Fez sentido para você? Eu quero muito que você me conte aqui se você tem alguma dúvida, porque se vender acaba sendo um tema um pouco polêmico. Me conta se você também tinha alguma crença, algo que você imaginava sobre se vender e não perde, gente, nenhuma oportunidade, porque agora nos próximos vídeos eu vou te trazer ainda com mais clareza como que você consegue aproveitar as oportunidades para decolar na tua carreira corporativa em 90 dias e alcançar posições acima de 10k+.